Nós hoje vamos falar exatamente sobre os três reinos e lembrando as aulas de biologia, né? Nós estamos falando do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e, claro, que são visões didáticas, visões praticamente de ensino, porque nós não temos como separar a natureza por classificações tão certinhas. E o Livro dos Espíritos aborda muito bem isso e a gente vai tratar. O importante é a gente entender como isso se desenvolve e para isso nós gostaríamos de fazer uma pequena regressão na história. Nós somos brasileiros, portanto, ocidentais e, por consequência, com uma forte carga de cultura judaico-cristã. E na cultura judaico-cristã, nós temos a mitologia bíblica da parte da criação, e não estranho de eu falar mitologia. Todos os povos, eles entendiam o mundo e ainda continuam entendendo de acordo com as suas lentes. Eles olham para o mundo de acordo com as suas experiências. E na antiguidade, olhar para o mundo de acordo com as suas experiências era algo muito natural. Nós, principalmente nos últimos 2 séculos, quando todo aquele conhecimento iluminista, enciclopedista, ele foi se firmando, nós acabamos perdendo esse encanto de olhar para a natureza e tentar olhar para a natureza de uma forma que ela fale conosco, e não uma forma só de decantar, né, com classificações, com estudos, com sínteses. E os antigos faziam isso e faziam muito bem. E dentro dessa visão, o que nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, né, que se chama Gênesis? Em hebraico não é isso. Em hebraico significa no início, Berish, mas quando foi traduzido para o grego, ficou Gênesis, que significa a mesma coisa. O início, o começo. E ali nós temos que Deus paira sobre as águas, Ele divide as águas e aí nós temos a terra seca, e a partir do momento que essas águas são separadas e que é possível ver a terra, aí começa o processo de criação. E no 6º dia, o ápice da criação é o ser humano, particularmente o homem. E aí nós temos 2 versões no mesmo livro, que elas são 2 experiências que acabaram sendo escritas juntas. No primeiro momento, é o homem, Adão, que é criado, e Adão significa da terra, do barro, e depois vem a Eva da costela do Adão, como todo mundo sabe. Mas dentro dessa narrativa, também nós encontramos uma outra tradição, que Adão e Eva são criados juntos. Mas as 2 tradições falam a mesma coisa. Depois do mundo estar pronto, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança para dominar o mundo. Então, nós temos isso como intrínseco na nossa cultura. O homem, ele domina a natureza. Aí vejamos que tem culturas diferentes. Determinadas culturas, principalmente de povos que dependem da natureza, povos que não são sedentários, povos que não conseguem viver de plantio, né, que são povos nômades, de acordo com a situação do ambiente, ele vai se mudando, a natureza para eles tem outro enfoque. Então a natureza tem a figura de uma grande matriarca, de uma grande mãe. A pessoa tem que viver em equilíbrio com a natureza. Então a natureza não é algo para ser dominado, não é algo para ser conquistado, não é algo para ser destruído. São 2 visões diferentes, porque são 2 culturas diferentes. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se Deus me coloca no mundo para dominar o mundo, o que eu fizer com o mundo está muito bem feito. E, particularmente, é o que nós vemos acontecendo. Não existe uma preocupação com os efeitos disso. A nossa preocupação é muito recente. A Revolução Industrial tem mais de 200 anos.
Só agora é que realmente existe uma preocupação concreta que essas fontes naturais vão esgotar. Já com a visão de outros povos, se nós não fomos criados para dominar o mundo, mas nós fomos criados para viver nesse mundo em harmonia, não há como destruir, porque as pessoas são dependentes desses recursos naturais. E por que isso é importante? Porque quando nós voltamos para o início do Espiritismo, o codificador da doutrina espírita, e eu sempre gosto de repetir essa história, codificador é a pessoa que pega diversos elementos, sistematiza esses elementos e organiza. A partir desse momento, ela publica aquilo como um códex, um livro só. É muito semelhante, Código Civil. Várias leis, várias visões são colocadas num único corpo legislativo. Código Penal, mesma coisa. São conjuntos de várias matérias que ficam num livro só. Pois bem, Allan Kardec ele pegou várias comunicações de espíritos, classificou essas comunicações por temas e fez questão depois de publicar esses estudos. O nome dele não era Allan Kardec, era um professor até bem conhecido em Paris. A gramática dele em francês era muito utilizada pelas escolas, mas quando ele publica o Livro dos Espíritos, ele não utiliza o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele publica um pseudônimo, que foi uma revelação de um espírito amigo chamado Zéfiro, dizendo que ele já tinha sido celta e nessa encarnação ele havia sido um druida chamado Kardec. E ele utiliza o nome Allan Kardec. Por isso que nós conhecemos como codificador da doutrina espírita. 18 de abril de 1857. Completamos 160 anos agora. Nesses 160 anos de doutrina espírita, nós começamos a interpretar o mundo um pouco fora dessa cultura judaico-cristã, porque é a revelação daqueles que morreram. Então, é uma cultura pós-morte. Como as pessoas que morreram, que são agora espíritos, como elas entendem o mundo. E é claro, se essas pessoas eram do Ocidente, elas vão carregar a sua cultura também como espíritos para onde elas vão. Então, o espiritismo surge na França do século XIX. Esse é o ambiente onde ele cresce e se desenvolve. Aqui no Brasil foi onde ele mais cresceu durante esses 160 anos. É natural que esteja embebido como uma esponja da cultura do país onde ele se desenvolve. Mas nem por isso esse estudioso, esse pedagogo, deixou de atacar os temas da cultura onde o espiritismo surge e pergunta praticamente do zero. Porque o interesse é saber não como os homens entendem aquele assunto, mas como aquelas pessoas que já morreram, que no jargão espírita, desencarnaram, porque quem morre é o corpo, o espírito permanece, então o espírito se desaloja do corpo físico, corpo material. Então nós utilizamos a palavra desencarnar, perder a carne. Como vocês espíritos, vocês podem conversar conosco a respeito desses outros elementos da natureza. Todo o livro dos Espíritos, a pergunta é essa: como vocês espíritos entendem Deus? Como vocês espíritos entendem a criação do mundo? Na Bíblia eu sei como a tradição judaico-cristã me explica. Se eu for estudar religião comparada, eu sei como as outras religiões e os outros povos explicam. Mas vocês que morreram, como vocês explicam? Como vocês explicam nós nascermos? Como vocês explicam o processo da morte? Os relacionamentos, as desavenças? Qual é a visão de vocês que já morreram? Então, como vocês que já morreram nos explicam a função da natureza e a inserção de nós, seres humanos,
na natureza. E algumas coisas são bem interessantes. A Neuza me brindou da questão 585 a 613. Eu não vou lembrar com certeza de todas as perguntas e das respectivas respostas de forma literal, mas é possível abranger a linha de raciocínio que ali está espelhada. E não é difícil, porque como foi um pedagogo que fez, ele faz questão de partir de uma pergunta para que vem depois, porque ele segue uma construção de um raciocínio. E como um construtor do raciocínio, é como construir uma casa. Você começa da base em direção ao telhado. E assim faz Allan Kardec com seus questionamentos. Lembrando que para a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele utiliza aproximadamente 10 médiuns. Depois ele refaz essa edição, ele amplia essa edição, porque ele tinha já a Revista Espírita, era uma publicação sua, né, mensal, e através dessa publicação era possível receber correspondência do mundo inteiro. Não haviam centros espíritas como existem hoje, mas existiam núcleos familiares onde as pessoas se reuniam em casa e ali elas faziam perguntas para os espíritos ou recebiam comunicações espontâneas. Elas escreviam para o Allan Kardec publicar na Revista Espírita. E a partir de todos esses elementos, ele vai juntando e possibilita dele fazer uma segunda edição revista e ampliada. E aí nós vemos, nesse todo arcabouço de conhecimentos dessas pessoas que vêm dar as suas comunicações, uma pergunta muito interessante, porque nós, na nossa cultura, nós fomos criados à semelhança de Deus. Então nós temos alma, mas ninguém tem. Na antiguidade, eles separavam assim: corpo, alma e espírito. Corpo, todo mundo tem. Tá na matéria, tem corpo. Não é novidade. Alma, tem instinto, você tem alma. Você tem instinto, tem alma. Se você tem inteligência, aí você tem espírito. Pois bem, as plantas têm corpo. Ninguém discute isso. Mas elas não têm instinto no sentido que esses povos da antiguidade entendiam instinto. Porque a planta está paradinha ali. Então, eles não conseguem visualizar, logo ela só tem a vida material. Os animais, eles já têm um instinto que aparece o tempo todo. Então, nesse caso, eles possuem alma. Mas entendam alma como a raiz da sua palavra, ânima. É aquilo que faz se movimentar. Então, como aquilo que faz esses animais se movimentarem é a ânima, a alma. Só o ser humano tem espírito. Porque só o ser humano é dotado pelos deuses, e mesmo os povos que viveram naquela região chamada Terra Santa, na antiguidade conhecida como Canaã, aquele povo não era monoteísta. Isso aí foi uma construção gradual. Boa parte daquelas tribos, elas tinham vários deuses. Posteriormente, parte daquelas tribos são monolatristas. Eu tenho meu Deus, você que acredite no seu. Eu acredito só no meu. E depois monoteísta. Só existe o meu Deus. O seu Deus não existe. É uma evolução do pensamento e isso vai se refletir nos livros da Bíblia. Quando a pessoa estuda em mais profundidade, por que Deus vive jogando praga naquele povo, vive castigando, porque aquele povo adora outros deuses? Porque não era monoteísta, senão não faz sentido. Olha o tanto de desgraça que acontece com os hebreus.
E toda a desgraça que acontece, eles reputam, porque essas pessoas não adoravam o verdadeiro Deus. Ali está escrito um eco da tradição daquelas pessoas. Algumas pessoas acreditavam num Deus como verdadeiro, que nós conhecemos como Iavé, Javé, Jeová, e outras pessoas não acreditavam. Acreditavam em vários deuses. Então, quando aconteceu alguma coisa ruim, é o verdadeiro Deus, o meu, que está punindo vocês, porque vocês não são fiéis. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se eu tenho inteligência, se os deuses me deram isso, a terra é uma extensão do meu domínio. Kardec, quando pega esse assunto para tratar, pensem, 1857. Voltamos para a origem. Vocês, espíritos, o que vocês têm a dizer sobre as plantas? E aí ele pergunta, né? Começa o questionamento dele dizendo, olha, aqui embaixo na Terra, aqui embaixo é uma metáfora, não é o que está escrito no livro. Nós dividimos para estudos em 3 reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Vocês concordam com isso? Seria o ser humano um 4º reino? Lembrando que dentro dessa classificação, nós, seres humanos, do ponto de vista biológico, nós seríamos animais. Mas animais de uma razão superior. E os espíritos dizem, olha, a classificação é boa dependendo do sentido que vocês dão para ela. Do ponto de vista de vocês, está ok. Mas interessante, vocês têm problemas de classificar o ser humano. Porque ora vocês classificam o ser humano como animal, porque claro, se você vê o ser humano só como um corpo, se você tira o espírito dele, qual é a nossa diferença para os animais? A não ser organismos melhores dotados. Nós somos organismos que demos sorte. Nós somos macacos mais inteligentes. Se preferirem, primatas mais inteligentes. Então nós estamos dentro da cadeia do reino animal. O que torna o ser humano diferente é a sua visão que existe nele algo que transcende. E esse algo que transcende, exatamente porque não se limita ao corpo, que são valores só do ser humano. Não são valores compartilhados dentro desse grande reino animal. E aí os espíritos falam, vocês, é interessante, porque a hora vocês querem ser deuses, nós não precisamos de Deus. Porque nós agora, imagine, século XIX, nós temos a locomotiva a vapor, nós temos cabos de telégrafo que passam o que acontece nos Estados Unidos, em Nova York para Paris. Daqui a pouquinho eles já vão descobrir um antibiótico. Pasteur vai fazer os seus estudos sobre os micro-organismos. O ser humano está dominando tudo, para que ele precisa de Deus? Então, ora vocês querem ser deuses, ora vocês querem ser animais. Pobre ser humano, não sabe para que lado que ele vai. Ora a gente tem tudo. E tem até uma história interessante, né? Que os cientistas fazem um congresso e chegam para Deus e falam assim, olha Deus, a gente reuniu os melhores cientistas, as melhores mentes da Terra, e nós decidimos que nós não precisamos mais do Senhor. Então nós pediríamos para o Senhor se ausentar do nosso mundo. Daqui para frente a gente dá conta. Aí Deus fica assim entristecido, a ingratidão humana. Aí diz assim, poxa, mas vocês dão conta de tudo? Perfeitamente. Nós já temos a internet, a gente faz selfie, nós publicamos no Facebook, nós temos as redes sociais, assistimos Big Brother, não precisamos mais de Deus. Mas
vocês têm certeza que eu não sirvo para nada? Se o senhor quiser provar, estamos à disposição. Então tá bom. Vamos fazer um teste. O que vocês acham da gente fazer num ser humano? Não tem problema. O desafio é aceito. Nós já clonamos ovelhas, nós já clonamos vacas, a gente já consegue fazer selfie e postar, logo não tem problema da gente pegar e clonar um ser humano. Onde é que nós começamos? Você traz o seu barro, eu trago o meu. Esse que é o nosso problema. Nós dependemos de Deus. Nós não criamos as coisas. Nós só reformulamos as coisas que Deus cria. Então nós não somos deuses. Mas aí nós temos um problema. Nós somos mexidos pelas paixões. E quanto mais mexido pelas paixões, mais atraído pelos instintos nós nos sentimos. Então, nós nos sentimos vinculados à animalidade. Porque as paixões são exacerbações dos instintos. E o instinto em si é uma coisa muito boa. Instinto de sobrevivência é o que nos faz nos mantermos sadios, vivos. O instinto de reprodução é que permite que os nossos antepassados tenham chegado e nos feito. E nós vamos ter os nossos sucessores. A nossa espécie não vai desaparecer, porque todos nós, de geração em geração, não é cultural, é biológico, nós temos o instinto reprodutivo. Então nós vamos querer passar os nossos genes para frente. Quando nós exacerbamos disso, a reprodução vira luxúria. Então, é o prazer pelo prazer. Quando nós sublimamos, o instinto de reprodução vira um instinto criativo e se transforma em amor. Primeiro amor, homem e mulher, depois amor, família, depois amor social. E é aquele amor que não impõe condições, o amor incondicional. O instinto de sobrevivência, quando ele é exacerbado, ele nos leva à violência. Porque nós vamos querer, para ficarmos melhores, mais confortáveis, passar por cima dos outros. E convenhamos, nós temos acompanhado pelas últimas semanas as pessoas passando umas por cima das outras. Isso é exacerbação de um instinto, porque é a paixão. O instinto é natural, ele é espontâneo. A paixão não. A paixão é nossa, individual. Instinto todo organismo tem. Paixão é do indivíduo. E ela é exacerbada na medida que a gente não põe limite. E ela nos prende à materialidade. Pobre ser humano. Ou quer ser Deus, ou quer viver à custa dos seus próprios instintos, travestidos, ou melhor dizendo, paixões travestidas de instintos. E claro, exatamente nessa época, as pessoas começam a questionar o surgimento dos organismos no mundo. Nós ainda não temos a evolução das espécies de Charles Darwin. Ela ainda não havia sido publicada em 1857. Mas os meios acadêmicos já discutiam. Será que nós, seres humanos, esquecendo do ponto de vista da mitologia judaico-cristã, e essa mitologia, ela tem uma raiz que é muito mais do que uma história para os antepassados. A teologia cristã é baseada nessa mitologia. A teologia cristã é que o ser humano, ele é danado, ou seja, condenado por Deus, porque ele se afasta de Deus, ele peca contra Deus. Se o ser humano ele é produto de uma evolução do organismo, não houve Adão e Eva. Se não houve Adão e Eva, não houve pecado original. Você detona, derruba
toda a teologia cristã. E esse embate entre criacionistas e evolucionistas permanece até os dias de hoje. Existem escolas que, não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem esse problema, que não dão o criacionismo. Aliás, desculpa, não dão o evolucionismo. E quando dão, colocam o criacionismo, que é uma teologia, é uma questão de crença, no mesmo nível da teoria da evolução das espécies, que é um projeto científico, é uma pesquisa científica. Você nivela crença com pesquisa, não vai dar certo. Uma das duas está no lugar errado. As duas não se completam. As duas, nessa situação, se você acredita, você não precisa pesquisar, se você pesquisa, não precisa acreditar. Porque a base, a coluna vertebral do cristianismo, é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se Darwin está certo, a porca torceu o rabo. Isso para quase toda a comunidade cristã, não para os espíritas. Exatamente porque Kardec teve a preocupação. As plantas, elas têm alguma coisa além da vida orgânica? Lembre-se daquela conotação dos antigos: corpo, ânima, alma, espírito. E aí os espíritos respondem: existe só vida orgânica. Você não tem um princípio espiritual ali. E é interessante porque depois vão surgir outras obras e pontos de vista que vão questionar essa visão. No Espiritismo não há problema, porque nós não temos dogma. O Espiritismo é o conjunto do ensinamento dos espíritos. Tem que ser a maioria e tem que fazer sentido, tem que ser racional. Porque uma maioria falar uma besteira também a gente não segue. Tem que ser uma maioria inteligente. E tem até a história muito curiosa de o Divaldo Pereira Franco, mês agora de maio, está completando 90 anos. É considerado o maior palestrante espírita vivo, e eu particularmente considero que o Divaldo é o maior palestrante espírita de todos os tempos. Lembrando que o espiritismo só tem 160 anos. Mas você ser o maior expoente de qualquer coisa em 160 anos não é pouca coisa. E o Divaldo, quando era bem jovem, em 1948, ele foi visitar o Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Conheceu o Chico em Belo Horizonte e o Chico o convidou para ir à sua residência em Pedro Leopoldo. Divaldo ele era novinho, 20 e poucos anos, ele foi dar palestras em Belo Horizonte, depois se deslocou para Pedro Leopoldo e ficou hospedado na casa do Chico. Tiveram primeiras atividades no Centro Espírita lá, São Luís Gonzaga, e ele foi para dormir na residência do Chico. E o papo foi pela madrugada, conversaram bastante, tomaram o cafezinho que nunca acaba, aquela coisa, e depois o Divaldo olhou o Chico, lembrando que era a primeira vez que os dois estavam tendo, eles já tinham trocado cartas, ali era a primeira experiência física entre ambos. E ele viu o Chico Xavier conversando com uma rosa. Ele perguntou para o Chico: o que o senhor está fazendo? E o Chico: estou conversando com a rosa. E ele pensou assim: pode ser o maior médium do mundo, mas é estranho. Mas guardou para ele, não falou nada. Em 1974, esse fato aconteceu em 1948. Em 1974, está lá o Divaldo fazendo uma visita para o Chico, só que agora o Chico já havia se mudado para Uberaba. E ali também, o Divaldo foi convidado para dar uma palestra no Centro Espírita da Prece e falou com muito entusiasmo exatamente sobre o princípio inteligente nos reinos da natureza. E falando de uma pesquisa de um norte-americano chamado Clive Baxter sobre a sensibilidade das plantas. Esse senhor, ele colocou eletrodos nas plantas e percebeu que as plantas reagiam
as agressões ou o ambiente externo. Até chegar num ponto que ele pegou uma caixa de fósforo com a ideia de queimar uma folha de uma planta. Os eletrodos se mexeram como se a planta tivesse em pânico, porque o instrumento que ele usava era o mesmo instrumento de detector de mentira. E são pequenos, se a gente pudesse fazer uma comparação com o cérebro humano, são pequenos sinais elétricos, são pequenas sinapses. Fazendo uma comparação tosca, mas seria isso. E o Divaldo falou entusiasmadamente sobre essas pesquisas do Clive Baxter e, mais uma vez, se hospedou na casa do Chico. Chegando lá, foram tomar o cafezinho da madrugada. Eu falo que o café nunca acaba porque eles passam a madrugada tomando café. E o papo vem, o papo vai. Aí o Chico perguntou, Divaldo, qual é o nome daquele cientista que você citou na palestra de hoje? Aí o Divaldo se encheu, né? Ah, Chico, é o Dr. Clive Baxter. E o que ele fez mesmo? Ele fez uma pesquisa mostrando que as plantas são influenciadas pelos sentimentos humanos. Interessante, né? E há 26 anos, você me taxou de estranho porque eu estava conversando com uma Rosa. O Divaldo nunca tinha comentado com ele. Aí o Divaldo ficou com aquela cara assim, né? De surpresa. Aí o Chico, bom, todo paranormal é um pouco anormal, né? E encerrou o assunto. Então, existe essa possibilidade a se estudar. Existem pesquisas para todos os tipos e dentro do espiritismo realmente é um assunto que ainda vai permitir bastante aprofundamento. Será que a planta tem aquilo que nós chamamos de princípio inteligente? Princípio inteligente é o que difere a parte espiritual da parte material. Esse princípio, ele vai evoluindo através de diversas experiências. Aonde começam essas experiências? Nós não sabemos. Por isso que é um campo aberto para pesquisa. Nós sabemos que a partir de um determinado momento, esse princípio se individualiza, ele começa a ter consciência de si mesmo. Ele tendo consciência de si mesmo, ele começa a ter noção de certo ou errado num julgamento moral. E moral, às vezes, por conta do meio acadêmico que a gente acaba sendo imerso, nós achamos que a moral é relativa. Do ponto de vista cultural, não há problema. Mas do ponto de vista espiritual, essa afirmação não se sustenta. Porque se tem Deus, e Deus é tudo o que se imagina que Ele seja, então Ele é onipotente, ninguém pode mais do que Ele. Ele é onisciente, sabe de tudo, ninguém sabe mais do que Ele. Então passado, presente, futuro, para Ele é uma coisa só. Deus não tem um átomo que seja de imperfeição, porque se Ele tiver um átomo de imperfeição, é possível que um ser tenha esse átomo que está faltando, logo esse ser seria Deus. Então Deus tem que ser absoluto em tudo, tem que ter todas as virtudes e nenhum defeito. Pois bem, esse Deus que tem todas as virtudes e nenhum defeito, Ele coloca leis para reger o universo. E essas leis têm que ser soberanas, porque esse ser é onipotente, só Ele pode. Ninguém pode discutir essas leis com Deus. Até porque qualquer lei que viesse de outro ser não teria a mesma inteligência, não teria a mesma sabedoria, porque Deus é a perfeição. Logo, essas leis são perfeitas. Então existe uma moral perfeita. Existe o certo, que é aquilo que converge para a sabedoria de Deus. E existe o errado, tudo que se afasta da sabedoria de Deus. Logo, certo e errado não são valores relativos. Não é o que eu acho certo e o que o outro acha certo. Isso é uma visão materialista.
Para você acreditar nisso, você tem que tirar Deus da equação. Não tem como você dizer que existindo Deus, existe o meu certo e o certo do outro. Porque vai ter um outro certo que é superior a esses dois, que é a visão de Deus. Onipotente, onisciente, perfeito, soberanamente justo, bom. Nunca, em momento nenhum, eterno. A palavra eterno significa isso. Ele sempre foi Deus. Ele era um deusinho e foi crescendo. Não, ele sempre foi Deus. Então não existe bem e mal relativos. Existe Deus, existe aqui embaixo o que a gente acha que é bem, o que a gente acha que é mal, mas existe uma verdade que é maior. Nós, seres em evolução, vamos descobrindo, por isso que nós chamamos o Espiritismo de revelação. Descobrir, tirar a cobertura, revelar, tirar o velare, tirar o véu. Nós temos nos Espíritos uma revelação dessa verdade. E dentro dessa revelação, nós somos seres que vamos evoluindo paulatinamente. Aonde começaria essa inteligência? Como eu disse, vai ter para todos os gostos. Tem a famosa frase, né, de que o espírito, ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, ele sente no animal e pensa como ser humano. Mas isso é uma metáfora. Nós não sabemos se é assim. O que nós sabemos é que o animal, e aí no Livro dos Espíritos, o animal tem essa centelha chamada princípio inteligente. E esse princípio inteligente, a cada experiência, ele vai desenvolvendo as suas habilidades. E é verdade, porque nós vemos, de acordo com as espécies de animais, que tem animais que são mais inteligentes do que outros de outra espécie. E que entre animais da mesma espécie, determinados são mais inteligentes e mais sensíveis do que outros. E é interessante o vínculo que permite essa aproximação entre seres humanos e animais. São seres que se sentem aproximados da nossa forma, do nosso psique. Claro que uma pessoa que só acredita na matéria, essa parte da psique, ela vai ignorar. Mas os animais domésticos são seres adaptados ao psiquismo humano. Por isso que eles se aproximam do ser humano e são dotados de inteligência. E Kardec, no livro A Gênese, que foi o último livro que ele escreveu, coloca também muito bem isso. Mas, puxa, o animal, ele tem o instinto do maior caçar o menor, do maior se alimentar do menor. Onde é que está Deus nisso? Porque nós estaríamos olhando só a matéria. Mas aquele que foge do predador está exercendo as suas habilidades. E o que vai perecer não é outra coisa senão o corpo. O predador, por sua vez, quando vai à caça, ele tem que exercer as suas habilidades. De encarnação e de cada encarnação e a cada desencarnação. E não é o verbo, né? Esses dois verbos não são os mais apropriados quando a gente fala de animais. Porque encarnar e desencarnar é mais apropriado para nós seres humanos. Cada vez que esses animais encerram a sua experiência e retornam na sua experiência, a inteligência deles vem mais desenvolvida. E aquele corpo que eles têm, que protege essa essência, que retorna para a pátria espiritual, que passa por uma reelaboração, retorna ao corpo físico, que nós poderíamos chamar por analogia do perispírito deles. Mais uma vez é só uma analogia, porque como eles não têm espírito, só quem tem espírito é quem chegou à fase humana, que é capaz de ter um senso moral entre bem e mal. Os seres inferiores de inteligência, eles não têm noção entre bem e mal. Ok, que às vezes eles sabem que eles agiram errado. Quem tem bichinho de estimação em casa sabe isso.
Toda vez que você chega em casa, ele faz festa. Você chega em casa, ele faz festa. Um belo dia você chega em casa, o bicho não aparece. Pode procurar que ele quebrou alguma coisa em casa. Então ele sabe que você vai brigar. Existe uma inteligência ali, mas não é uma inteligência contínua como o ser humano tem. Aí nós voltamos lá para o começo dessa parte do Livro dos Espíritos. Pobre do ser humano. Às vezes quer se nivelar com o animal, às vezes quer se nivelar com Deus. Claro que o animal tem inteligência, de acordo com a sua espécie, claro que ele vai ter. Mas é uma inteligência adaptada às suas necessidades. É uma inteligência adaptada à sua realidade, aos seus desejos instintivos. Nós, seres humanos, até quando fazemos coisas terríveis, nós mostramos que ali existe algo mais evoluído. Porque nós exacerbamos o nosso instinto. Até os crimes, os delitos graves, que nós falamos assim, um animal não faria, nós temos toda a razão. Porque um ser humano faria. Um animal, ele tem um limite nas suas necessidades. O ser humano pode não ter limite nas suas paixões. Todo o dinheiro do mundo pode não ser suficiente para uma pessoa que seja ali, persecutória da riqueza. Pode não ser o suficiente. Toda a beleza do mundo pode não ser suficiente para uma pessoa vaidosa. Todo o reconhecimento do mundo pode não ser o suficiente para uma pessoa inteligente. O animal, quando ele age com crueldade, é sinal que ele está ficando inteligente. É sinal que ele está saindo das suas necessidades e exercitando as suas paixões. Então, por incrível que pareça, isso é sinal que ele está começando a entrar num outro nível de evolução. Em compensação, nós, seres humanos, quando exercitamos as nossas paixões sem limites, nós estamos nos aproximando daquilo que nós temos de mais bestial. É como se nós estivéssemos rasgando o nosso diploma do livre-arbítrio. E tudo que nós fazemos repercute no nosso perispírito. Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Porque nós temos muito que aprender. O nosso mundo ainda tem muito o que evoluir. Porque nós temos muitas paixões para decantar. Porque as nossas paixões acabam sempre passando por cima do direito de alguém. Sempre. Quando nós exacerbamos nas nossas necessidades, a gente está esquecendo da necessidade de alguém. Não tenha dúvida. É uma máxima que eu aprendi com uma professora de geografia na minha época de primeiro grau, e é uma pessoa muito querida, inclusive trabalhadora aqui da casa. Ela falava em sala de aula, eu nem sabia que ela era espírita. Ela dizia assim: quando uma pessoa está ganhando sem trabalhar, alguém está trabalhando sem receber. Quando nós exercitamos as nossas paixões, a gente está agindo no excesso. É porque alguém está com falta. Sempre. Por isso que gera consequências. Existe uma lesão em outra pessoa. Só o egoísta não vê que está lesionando os outros. O egoísta acha que está tudo bem. Não é problema dele. Problema dos outros. O que os outros têm a ver com isso? Absolutamente tudo. Porque para exercitar as minhas necessidades, eu estou passando por cima das necessidades dos outros. E o que isso na parte dos animais é interessante, porque os animais agem de acordo com o seu instinto. Então, de acordo com o seu instinto, um leão, via de regra, ele não vai disputar com outro leão quantos animais eles abatem, porque ele só vai abater aquilo que é necessário para ele, aquilo que é necessário para ele comer. Nós, às vezes, extrapolamos, porque nós queremos o nosso e o que é do outro.
Quanto mais a gente está nessa sintonia, mais perto dessa linha divisória entre a animalidade e o ser humano, nós nos comportamos. Então, é interessante a gente analisar. O nosso corpo, biologicamente, ele é uma evolução de outras espécies. A nossa alma não. A nossa alma é uma evolução de nós mesmos. É um processo de tentativa e erro. É sempre um processo de aprendizado. E claro, né, às vezes eu vejo, por exemplo, é muito interessante as pessoas que querem combater o espiritismo e chega a ser risível. Eu lembrei agora, por exemplo, do Padre Quevedo. Ele, num programa de discussão com um espírita, ele pega e mostra a fotografia de animais que nasceram com algum problema congênito. E aí ele fala, veja, o que este animal fez em outra encarnação para vir desse jeito? Nada, é um animal. O que um animal ia fazer para vir daquele jeito? Nada. Porque um animal, ele é forçado pela matéria. Ele é ligado à sua genética. Nós não somos vítimas da nossa genética. Nós somos vítimas do nosso passado. Se nós encarnamos numa determinada situação que a genética é preponderante, antes da genética vinha o perispírito. O animal não. O animal, quando ele tem esses problemas, vamos imaginar um problema cardíaco. Às vezes acontece, um cachorrinho nasce com um problema na válvula. Ah, é porque na encarnação passada o cachorro mordeu o coração de outro. Não, porque ele não tem livre-arbítrio, ele não tem expiação. Então não faz sentido esse tipo de raciocínio. Ao contrário, as necessidades do corpo biológico é que fazem com que ele desenvolva habilidades. O problema é que as pessoas só olham para o danado do corpo biológico. Elas esquecem que tem um princípio que supera esse corpo. Um princípio que é como se fosse uma pedra bruta, que cada experiência vai lapidando essa pedra. Cada experiência vai esculpindo uma faceta. Parênteses, o que não quer dizer que a gente deva deixar o animal de estimação morrer, tá? Se a gente tem um animal é para tratar dele. Mas aquilo é porque ele é completamente dependente dos seus genes, ele é completamente dependente do seu meio ambiente, ele é completamente dependente dos problemas da sua espécie. Não é o caso do ser humano. O ser humano realmente ele é dono do seu destino. Se o ser humano ele acaba sendo vítima da matéria na qual ele encarna, é porque ele, ser humano, tem duas situações. Ou uma situação de aprendizado, e nós não podemos esquecer que nem todos os problemas são expiação. Muitos problemas, eles acontecem na nossa vida, até problemas físicos, para que nós desenvolvamos habilidades. Então, um exemplo típico, assim, bem didático. Uma pessoa adora, por exemplo, artes, mas ela é péssima em outras áreas da vida. E ela é um virtuose, né? Essa pessoa é um virtuose, por exemplo, na música. Aí ela pede para vir sem a habilidade necessária para tocar aquele projeto, porque ela quer desenvolver outro campo do saber, outro campo das suas experiências. Aquele campo ali já está desenvolvido, então ela vem limitada naquilo e vem com as possibilidades em outro campo. Cada conquista é nossa. Não existe algo que venha de fora. Cada conquista é dada pelo Espírito. Essa é a questão que nós chamamos, né, do aprendizado, ou como nós vamos encontrar na literatura espírita, provação. A palavra de estudo, nós estamos sendo colocados à prova, e colocados à prova para mostrarmos as nossas habilidades. E aí nós temos uma outra realidade, chamada expiação. Expiar é trazer para fora algo que nos incomoda dentro. E via de regra, o que nos incomoda
está na consciência. Então, quando existe um abuso de alguma coisa, é o ditado popular, dia de muito, véspera de pouco. Existe um abuso em algo que eu faço. Numa outra vida ou em outras vidas, a depender do que seja feito, eu acabo colhendo os frutos daquilo que eu plantei. Porque faz parte do meu aprendizado. Se eu não colher os frutos, como que eu vou entender que aquilo é ruim? É o processo de empatia. Se nós não sofrermos o que nós fizemos o outro sofrer, na maioria dos casos, nós vamos aprender sem passar pela experiência que nós impomos aos outros? A maioria da humanidade só aprende a dor que ela causa no outro quando ela é vítima do mesmo processo de sofrimento. O animal, como ele não tem a questão expiatória, porque ele não tem a questão moral de certo e errado, isso não está desenvolvido nele, é um processo ainda a ser desenvolvido, ele não tem nada para expiar. Todo o processo dele é direcionado pelas forças da natureza, pelas forças da genética, pelas forças da biologia, pelas forças do meio ambiente, da geografia. É assim, de experiência em experiência, que ele vai desenvolvendo as suas habilidades. Então não tem processo expiatório. Ele simplesmente é guiado pela força das coisas. Porque ele não tem inteligência ainda, não tem maturidade. Nós espíritos temos. E aí nós voltamos naquilo. O animal, talvez o reino vegetal, talvez até o reino mineral, quem sabe, pode ter o princípio inteligente dormitando ali. Mas só o ser humano tem esse princípio inteligente com uma chama transformada que nós chamamos de espírito. E aí é aquilo que os espíritos colocam como a cereja do bolo. A humanidade é a espécie que Deus escolheu para entendê-lo. Quando um princípio inteligente vira um ser humano dotado de responsabilidades, quando ele é capaz de entender que a existência de Deus, ali muda tudo. Ali aquele princípio recebe um diploma chamado livre-arbítrio. Ele começa a andar pelas próprias pernas, sempre amparado por outros espíritos mais adiantados. Ninguém está sozinho nesse mundo. Mas, a partir dali, com o diploma do livre-arbítrio, aquele princípio deixa de ser algo simples e passa a ser um espírito dotado de sentimento, vontade, desejos, inteligência. Uns vão evoluir mais rápido, outros vão evoluir de forma mais demorada. E o resto eu deixo para contar para vocês na próxima semana. Uma noite de paz a todos.